Então, pessoal, essa é a nossa aula falando sobre potenciação e radiciação de frações. Nós já começamos a falar sobre multiplicação de frações, divisões de frações, adição e subtração. Agora nós vamos estar trabalhando, finalizando essa parte de frações, as operações com frações, a parte de potenciação e radiciação. Bem, primeiro a gente vai estar trabalhando potenciação. Essa parte é bem parecida com a multiplicação que a gente aprendeu, a multiplicação de frações. Porque o que acontece? Olha só, quando eu tenho potência de frações, o que eu tenho que fazer? Olha só, eu tenho aqui 3 quartos ao quadrado, ou 3 quartos elevado a 2. O que acontece aqui? O que a gente precisa fazer? Olha só, o denominador aqui é o numerador, desculpa, é o 3. O denominador é o 4. O que a gente precisa fazer? O que a potência diz? Eu tenho que fazer isso aqui, ó. Esse número aqui, o 2, indica quantas vezes eu tenho que multiplicar esse número aqui de cima por ele mesmo. A mesma coisa no de baixo, ou seja, 3 quartos elevado a 2 é a mesma coisa que, ó, vou colocar aqui, ó, 3 sobre 4 vezes 3 sobre 4. Por que 2 vezes? Porque o 2 que está aqui em cima, ele indica quantas vezes eu tenho que fazer isso. Ou seja, 3 vezes 3, eu tenho que fazer a multiplicação, né? Numerador com numerador. Então, 3 vezes 3, 9 sobre, ó, denominador com denominador. Então, ó, 4 vezes 4, 16. A mesma coisa aqui embaixo, ó. Na parte de baixo, tá assim, ó, 2 quintos elevado a 4. Olha lá, 2 quintos elevado a 4. O que eu tenho que fazer? Ó, o 4 indica quantas vezes eu tenho que multiplicar o numerador por ele mesmo, e o 4 indica quantas vezes eu tenho que multiplicar o denominador por ele mesmo. Ou seja, eu tenho que fazer 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Todo mundo sobre, ó, quantas vezes o 5? Ó, 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5. Beleza? Aí você vai fazer a multiplicação, ó. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2 vai dar 16. Então, em cima, o numerador deu 16. E embaixo, o denominador, como é que fica? Ó, eu vou fazer 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5 vai dar 125. 125 vezes 5 vai dar 625. Beleza? A parte de potenciação é básica, o que você aprendeu normal com potenciação, tá? Não tem tanta dificuldade, beleza? Não tem tanto o que você dificultar nessa matéria, porque é simples. Já a parte de radiciação, que é a parte em que que os alunos normalmente têm dificuldade, né? Porque a gente precisa lembrar as aulas que a gente teve ano passado. O aluno que não estudou com a gente ano passado precisa entender o que é um quadrado perfeito. Vou fazer aqui rapidinho aqui o que é um quadrado perfeito. Lembrar só o que é um quadrado perfeito. Quadrado perfeito é todo número multiplicado por ele mesmo. Ou seja, por exemplo, eu tenho, sei lá, 2 vezes 2. Eu estou multiplicando ele por ele mesmo. É 4. Então, 4 é um quadrado perfeito. Eu tenho, sei lá, 3 vezes 3. 3 vezes 3 é 9. Então, 9 é um quadrado perfeito. E assim sucessivamente. Quadrado perfeito é todo número que é multiplicado por ele mesmo. Quantas vezes? 2 vezes, tá? Potência 2, expoente 2, tá? É um quadrado perfeito. Beleza? Aí, o que acontece?
Eu preciso saber, aqui no nosso exemplo, voltando aqui para o nosso exemplo de radiciação, eu preciso entender qual é a raiz quadrada de 9. A raiz quadrada de 9, ela é 3. Por quê? Porque 3 vezes 3, lembrando aqui, ó, 3 vezes 3 é quem? 9. Então, a raiz quadrada de 9 é 3. E embaixo, eu preciso saber que quadrado perfeito é esse aqui, ó. Que quadrado perfeito é o 36? Que número multiplicado por ele mesmo dá 36? Vou lembrar que 6 vezes 6 é a mesma coisa que 36. Então, significa dizer que a raiz de 36 é o 6. Então, a fração ficou 3 sobre 6. Lembrando que se a fração der para simplificar, você tem que simplificar, tá? Eu não posso deixar ela do jeito que ela está. Ó, por exemplo, existe algum número que divide os dois números, tanto o numerador quanto o denominador ao mesmo tempo? Existe, pô, o 3. O 3 divide o 3 e o 3 divide o 6. Então, isso vai ficar 1 sobre 2. Olha lá. Beleza? É assim que se faz. Agora, olha a de cima. Raiz de 144 sobre 81. Eu preciso lembrar, ou preciso saber, qual número que multiplicado por ele mesmo, se é que existe, dá 144. Tá? Que número é esse? Ó, vou lembrar você o seguinte, ó. 10 vezes 10 é a mesma coisa que 100, certo? Então, se aqui é 144, então esses números aqui tem que ser maior do que 10. Aí eu vou tentar, vou fazer. Ó, termina com 4, eu vou fazer 12. Opa, peraí. Eu vou fazer 12 vezes 12. 12 vezes 12, se você fizer a multiplicação, você vai achar 144. Então, significa dizer que a raiz de 144 é 12. Então, eu vou colocar aqui, ó, 12. Olha lá. A raiz de 144. 12. E embaixo aqui no denominador, olha lá. Eu tenho 81. Ó, qual número que multiplicado por ele mesmo dá 81? Lembra que o 81 é a mesma coisa que 9 vezes 9. Então, 9 vezes 9 é 81. Então, significa dizer que a raiz de 81 é 9. Beleza? A pergunta que a gente faz agora. Existe algum número nessa fração que divide os dois ao mesmo tempo? Ó, tem o 3, pô. O 3 divide os dois números ao mesmo tempo. 3, peraí, deixa eu ajeitar. 3. Então, eu vou fazer 12 dividido para 3 é 4. E 9 dividido para 3 é 3. Então, a raiz de 144 sobre 81 é a mesma coisa que 4 terços. Beleza, galera? Então, fechamos aqui. Espero que vocês tenham entendido. E a gente vai estar fazendo o exercício juntos sobre essa matéria aqui. Valeu?